Nesse vídeo, vamos mergulhar na vida e nas ideias de um dos economistas mais influentes da história, Thomas Robert Malthus, conhecido por suas teorias sobre população e crescimento populacional. Malthus deixou um legado duradouro que continua a moldar nosso entendimento sobre a relação entre população e recursos. Vamos explorar suas principais ideias, seu contexto histórico e, principalmente, o impacto que suas teorias tiveram no pensamento econômico e social. Prepare-se para uma viagem fascinante sobre o mundo do economista Malthus. Olá, bem-vindos ao canal, sou Rafael Desconze. Se você é novo por aqui, nesse canal compartilho conteúdos de finanças, investimento e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões e deixe um like se gostarem desse material. Thomas Robert Malthus é uma das figuras mais controversas da história da economia. Ele alcançou fama principalmente pela doutrina populacional que hoje está intimamente ligado a seu nome. Ao contrário da opinião de que era possível melhorar o nível de vida das pessoas, Malthus sustentava que tais melhorias fariam com que a população crescesse e, assim, reverteria esses ganhos. Malthus também gerou controvérsia entre seus contemporâneos sobre questões de metodologia, ao argumentar que a economia deveria ser uma ciência empírica e não dedutiva. Sobre questões de teoria, ao sustentar que as economias podem experimentar crises prolongadas de elevado desemprego. E sobre questões políticas, argumentando contra o livre comércio e contra a assistência governamental aos pobres. Thomas Robert Malthus nasceu em Eton, Surrey, em 1776. Depois de estudar matemática e literatura em Cambridge, ele tomou o sacerdócio em 1789, assumindo uma paróquia em 1791. O exercício do ministério o pôs em contato brutal com as realidades de seu tempo. A situação das classes trabalhadoras arrastadas para o processo de industrialização da economia britânica, a análise das desgraças da época o levou à economia política. Em 1805, tornou-se professor de História e Economia Política na faculdade fundada pela Companhia das Índias Orientais, em Haileybury. Morreu em 1834. Como Smith e Ricardo, Malthus é um dos principais representantes da escola clássica inglesa, influenciado pelo espírito do iluminismo, favorável à ideia de progresso social. Malthus inicialmente defendia uma redistribuição de renda entre as populações mais desfavorecidas. Mas a extensão da pobreza e o espetáculo cotidiano da miséria o levaram a rever suas posições éticas e a orientar suas reflexões para um maior pragmatismo econômico. No entanto, Malthus não merece o epíteto de pessimista, que tantas vezes lhe atribuem os historiadores do pensamento econômico. Ao criticar o excesso de poupança da classe capitalista, ao frisar o benefício coletivo dos trabalhos de utilidades públicas, Malthus pode ser considerado o primeiro teórico da demanda. Sobre esse aspecto, ele prefigura o keynesianismo. As principais obras escritas por Malthus são, primeiro, Ensaios sobre a População, escrito em 1798. Segundo, Investigação sobre a Natureza e a Evolução da Renda, de 1815. Princípios de Economia Política e Considerações sobre sua Aplicação Prática, de 1820. A Medida de Valor, de 1823. E, por fim, o livro Definições de Economia Política, escrito em 1827. A ideia central do pensamento de Malthus é a seguinte: a população pode aumentar mais depressa do que seus meios de subsistência. Malthus estabelece uma relação entre as possibilidades de evolução da produção agrícola e o aumento da população.
A produção agrícola é determinada pelo estabelecimento do valor das terras, considerado sob o aspecto quantitativo, superfície agrícola útil, e qualitativo, método executivo. Do ponto de vista quantitativo, as terras cultiváveis estão limitadas pelo espaço geográfico do território nacional. Não tem extensão infinita. Exploradas todas as terras, naturalmente, surge um ponto de estrangulamento na produção de alimentos. De um ponto de vista mais qualitativo, Malthus se baseia na lei dos rendimentos decrescentes, cuja paternidade foi atribuída ao economista e político francês Henri Robert Turgot, que viveu entre 1727 e 1781. A semente num terreno inculto não dá resultado. A primeira aragem permite a obtenção de uma colheita, a segunda aragem permite aumentar o rendimento e a terceira aragem também. Assim, se tem um rendimento crescente, mas, a partir de certo ponto, qualquer que seja o trabalho do camponês, os rendimentos diminuem devido ao esgotamento do solo. É nesse momento que se pode falar em rendimentos decrescentes. Malthus considera que os bens de subsistência extraídos da produção agrícola crescem apenas em progressão aritmética, 1, 2, 3, 4, etc. Segundo Malthus, quando a população não é detida por nenhum obstáculo, ela dobra a cada 25 anos. E, assim, cresce a cada período numa progressão geométrica. Portanto, podemos afirmar, partindo do estado atual da terra habitável, que os meios de subsistência, nas circunstâncias mais favoráveis à produção, nunca podem aumentar num ritmo mais alto do que uma progressão aritmética. A explosão demográfica se choca, então, com o nível dos recursos alimentares disponíveis, o que se traduz na generalização da pobreza, na fome e, por fim, na subversão da ordem social. Dois tipos de obstáculo opõem-se ao crescimento demográfico e repõem o peso dos homens no mesmo nível dos alimentos: o obstáculo destrutivo e o obstáculo preventivo. O primeiro deles, o obstáculo destrutivo, resulta das desgraças que atingem as populações, como as fomes, as epidemias e as guerras. O obstáculo preventivo, menos doloroso, é denominado por Malthus de coerção moral. Ele entende, por isso, o casamento tardio e a castidade, pois condena o controle de natalidade que lhe parece contrário às leis de Deus e da natureza. Mas essa coerção moral não se impõe a todos da mesma maneira, e é a função do nível de renda. Os que se beneficiam de recursos econômicos suficientes poderão contrair uma aliança matrimonial e procriar. Por outro lado, todos os que apenas conseguem não morrer de fome terão de se impor como um dever, uma castidade completa, até o momento em que forem capazes de manter uma família. Tal é a moral malthusiana, a meio caminho entre a racionalidade econômica e a obrigação ética. A primeira edição de Ensaios sobre o Princípio da População, datada de 1798, é essencialmente pessimista. A segunda edição, de 1803, é mais atenuada e apresenta algumas medidas para a superpopulação. Assim, a instrução e a poupança popular podem estimular as famílias desfavorecidas a reduzir sua prole. Além disso, a importação de trigo, autorizada com a adoção do livre câmbio, pode mitigar as insuficiências da produção nacional. Malthus afirma em sua obra: é melhor não ajudar os pobres. Realista ou insensível? Podemos refletir. Malthus critica as políticas de assistência às populações desfavorecidas. Com efeito, a Grã-Bretanha dispunha de um sistema de assistência social organizado por paróquias, as famosas Poor Laws, leis dos pobres. Malthus condena totalmente esse modo de redistribuição, que, segundo ele, apenas agrava a pobreza. É a famosa metáfora do grande banquete da natureza. Dizia Malthus: um homem que nasce num mundo já ocupado, se não consegue obter de seus pais a subsistência que lhe é justa pedir, e se a sociedade não precisa do seu trabalho,
não tem nenhum direito de reclamar a menor parcela do alimento. E, de fato, ele está sobrando. No grande banquete da natureza, não há lugar vago para ele. Ela o intima a sair, e ela mesma não tardará em executar suas ordens, caso ele não recorra à compaixão de alguns convivas do banquete. E se esses convivas se comprimem, ele abre lugar e imediatamente se apresentam outros intrusos, pedindo o mesmo favor. O rumor de que existem alimentos para todos os chegados enche a sala de inúmeros reclamantes. Malthus se manifesta contra o auxílio aos pobres devido aos efeitos perversos dessa assistência. A lei dos pobres nunca acabaram com a pobreza. Pelo contrário, tenderiam a aumentá-la. A transferência de renda sem a contrapartida da criação de riqueza leva ao aumento dos preços. Assim, se assiste à chamada inflação por demanda. A ajuda monetária às populações desfavorecidas pode gerar um crescimento populacional que Malthus reprova, na medida em que não se pode vir associada a um aumento dos meios de subsistência. Além disso, esse aumento populacional aumenta a oferta de trabalho, que, se não for absorvida por essa demanda equivalente dos patrões, trará como consequência o aumento do desemprego e, portanto, da pobreza. Por fim, a transferência para os assistidos se baseia em recursos retirados dos rendimentos do trabalho e da geração de riqueza das categorias mais dinâmicas em termos econômicos. Se estas são injustamente espoliadas em seus recursos, o conjunto da sociedade é que irá arcar com o ônus, diminuindo o incentivo a uma maior produção. Vou falar agora sobre os prolongamentos e críticas a Malthus. A doutrina malthusiana teve prolongamentos recentes, como prova a política do filho único na China. No entanto, Malthus foi muito criticado, sobretudo por ter minimizado o papel do progresso técnico na agricultura. A teoria da transição demográfica ressalta a obtenção de um equilíbrio entre o crescimento econômico e o crescimento populacional. Por fim, o crescimento da população poderia estimular o crescimento e o desenvolvimento econômico. Vamos analisar cada um desses temas. A política demográfica chinesa dos anos 1980 permitiu a redução do crescimento natural. Em 1779, teve início a política do filho único, reforçada em 1981 pela criação de uma comissão do Estado para o planejamento familiar. Várias modalidades de acompanhamento incentivam as populações a diminuir o tamanho de suas famílias. As famílias portadoras de um comprovante de filho único recebem vantagens monetárias e prioridade nas escolas e mesmo nas universidades. Por outro lado, os casais urbanos com 2 ou 3 filhos nos campos perdem uma parte de seus direitos sociais. Na China, entre 1965 e 1986, o índice consolidado de fecundidade passou de 6,4 para 2,3 filhos. Paralelamente, a mortalidade infantil diminuiu de 9% para 3,4%. Malthus subestima o papel do progresso técnico na agricultura. Devido às diversas transformações que os historiadores denominam de revolução agrícola, a agricultura ocidental teve um aumento da produtividade do trabalho. Assim, hoje, um agricultor francês produz o suficiente para alimentar 70 pessoas, em vez das 4 pessoas na época de Malthus. Além disso, o desenvolvimento das trocas internacionais pôde compensar a insuficiência da produção agrícola com o recurso às importações. Basta que o país se oriente para a produção e exportação de bens que lhe tragam vantagens. As receitas obtidas com as exportações permitem financiar as importações de produtos agrícolas. Ao contrário da visão malthusiana, a agricultura não é um obstáculo para o crescimento da população. O princípio da população é refutado pela transição demográfica. A teoria da transição demográfica foi formulada por 2 norte-americanos, Frank Notenstein e Ashley Quayle, nos anos de 1940.
ela apresenta a ideia de um equilíbrio entre o crescimento demográfico e o crescimento econômico. E apenas a fase de transição demográfica mostra um desequilíbrio entre os meios de subsistência e o número de nascimentos. O regime demográfico tradicional se caracteriza por uma alta natalidade ligada à fecundidade natural, ausência de obstáculos à procriação. A mortalidade é muito alta, em particular a mortalidade infantil. O crescimento demográfico ele é relativamente pequeno. A primeira fase da transição demográfica é marcada por diminuição da mortalidade, graças a uma melhor alimentação das populações. Paralelamente, a fecundidade se mantém em níveis elevados. Essa fase tem como consequência demográfica um aumento do crescimento natural. A segunda fase da transição demográfica mantém a baixa mortalidade. Assiste-se ao surgimento de uma fecundidade controlada, graças à melhoria do padrão de vida e às mudanças nos sistemas representacionais, posição da mulher, papel da criança, desenvolvimento da instrução. A transição demográfica autoriza o surgimento de um regime demográfico moderno, onde uma baixa natalidade está associada a uma mortalidade moderada. Os países ocidentais passaram por sua transição demográfica nos séculos XVIII e XIX. Alguns países em desenvolvimento na Ásia e na América Latina começaram a ingressar na segunda fase da transição demográfica. Assim, à luz da experiência histórica, não ocorre o crescimento exponencial das populações humanas. A fase de crescimento da população é meramente transitória. A seguir, a fecundidade se ajusta ao nível de mortalidade. O crescimento populacional pode favorecer o desenvolvimento. Para Malthus, o crescimento demográfico só seria permitido com o aumento dos recursos e dos rendimentos. Mas é possível inverter essa relação, considerando que o crescimento demográfico pode incentivar o crescimento e o desenvolvimento econômico. Tal é a tese de Esther Boserup, contrapondo-se à doutrina malthusiana. Assim, a pressão demográfica é criadora, na medida em que se traduz no recurso obrigatório ao progresso técnico. As populações de baixa densidade demográfica se manteriam no estágio tradicional e ficariam fora do desenvolvimento. As populações de alta densidade humana seriam levadas a uma exploração mais racional dos solos para atender ao aumento da população. O crescimento demográfico deixa de ser um obstáculo e passa a ser um acelerador do desenvolvimento. Apesar de suas muitas contribuições teóricas e apesar de ser um precursor da economia keynesiana, Malthus continua a ser uma figura importante na economia, principalmente devido à sua doutrina populacional. O termo malthusiano sempre conotará pessimismo sobre a capacidade da humanidade de melhorar a sua condição econômica. Obrigado por assistirem, compartilhem a sua percepção sobre esse tema, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscreverem no canal, deixem seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!